você andar em amor. Será que existe isso no teu coração? E aquele que não tem admiração por Deus não é um imitador de Deus. Quando a pessoa tem um novo nascimento, sabe qual foi a resposta de Jesus para eles, amados? Está pior do que aquele que ficou andando o culto inteiro. Esses são os 3 maiores males. Como cristão, você deve ter vergonha de falar aquilo que o ímpio pratica. E isso daí mostra que a igreja está vazia do Espírito. Tem muita gente viciado no vinho do inferno. Agora, o que eu quero deixar aqui para sua reflexão: carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 21. Amados, Deus, quando Ele chamou você, quando Ele escolheu você, não foi para você andar como o mundo anda, mas para você andar acima do mundo. E o interessante é que Paulo, quando ele vem dirigindo essas palavras à igreja de Éfeso, ele vem olhando para a situação que a igreja estava vivendo, e ele vem fazendo aqui 3 separações nesse texto que nós lemos. Ele vem falando aí que a igreja deveria andar em amor, a igreja tem que andar como filhos da luz, e a igreja tem que andar em harmonia. E são esses 3 pontos que eu quero falar com você nessa noite, para que nós possamos andar acima do mundo, ou seja, fazer a diferença nesse mundo que caminha em trevas. Em primeiro lugar, é bom você entender que você é luz, você não está nas trevas, e se você é luz, você tem que fazer a diferença neste mundo. Eu quero dizer para você, amados, que bom seria se a igreja, em todos os cultos, olhasse, tivesse aí a obrigação de olhar para aquilo que a palavra de Deus fala e analisar a sua vida. Mas infelizmente isso não acontece, fica só para o culto da ceia do Senhor mesmo. Agora aqui Paulo, ele vem escrevendo esta carta e ele vem trazendo esses 3 pontos. Andarmos em amor, como nós podemos entender esse tópico aqui? Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio que estava acontecendo ali. E os porcos-espinhos, eles, percebendo a situação, resolveram ali se ajuntar em grupos, e assim um agasalhava o outro e se protegiam do frio. Mas o espinho de cada um feria o seu companheiro, por isso decidiram então se afastar uns dos outros, e começaram então a morrer congelados. E aí eles tinham ali 2 escolhas: ou eles desapareceriam por completo da face da terra, ou então eles aceitavam ali os espinhos dos seus companheiros, e com sabedoria eles decidiram a voltar então e aceitar ali os espinhos dos seus companheiros. Agora, eles aprenderam a conviver com as pequenas feridas que os espinhos podiam causar, já que o mais importante era ali o calor um do outro, e assim eles conseguiram sobreviver àquela era gelada. O que nós podemos tirar de lição dessa história para a nossa vida e aplicar no nosso dia a dia? Olha só, a moral dessa história aqui: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos dos outros e conseguem admirar as suas qualidades. Como seria bom se você guardasse isso. Hoje, o cristão está morrendo
espiritualmente, porque não consegue conviver com os defeitos dos irmãos. Estão como os porcos espinhos aqui. Uma espetadinha que leva já decide: olha, vamos separar, cada um para o seu canto, e aí começam a morrer espiritualmente. E igreja, amados, o propósito de Deus para a igreja é caminharmos juntos, e para caminharmos juntos nós precisamos aprender a conviver com os defeitos e as falhas dos outros. Isso é você andar em amor, como Paulo vem falando para a igreja, né? E o propósito de Deus aqui, amados, é que você seja um imitador de Deus. Este é o plano do Senhor. Você andar em amor é você imitar Deus. Olha só, quando você se sacrifica pelo seu irmão, isso chega a Deus como aroma suave. As pessoas hoje, amados, têm rejeitado Deus, não aceita o Senhor Jesus, e isso tem mudado o amor de Deus para com a humanidade? Não tem mudado. Agora, por que eu tenho que mudar o meu modo de conviver com o meu irmãozinho, só porque às vezes ele não é como eu gostaria que ele fosse? A vontade de Deus, amados, é que nós vivemos em amor, mas infelizmente não é isso que acontece. Aonde está, né, o teu amor para com o teu irmãozinho? Será que existe isso no teu coração? Porque quando você ama, você está imitando a Deus, é o que eu falei aqui há pouco. Então às vezes a pessoa pode até te rejeitar, te discriminar, pode até te criticar, não aceitar o jeito que você é, mas isso não pode mudar o teu amor para com a pessoa. Nós temos que ser imitadores de Deus, é o que Paulo está dizendo, porque nada muda o amor de Deus para com o ser humano. Irmãos, o filho, quando ele é pequeno, é criança, é adolescente, ele quer sempre imitar o pai. Tudo que o pai faz, o filho quer fazer. E por que isso acontece? Porque a criança tem admiração pelo pai. Agora, nós só conseguimos imitar Deus quando temos admiração por Deus. O apóstolo Paulo, olha o que ele fala para os irmãos, ele diz assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E hoje o que a gente vê é o que? É rivalidade dentro da igreja, né? Rivalidade com um irmão com o outro. Agora, o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, que levou Paulo a trazer essas palavras, né? O que estava acontecendo com os irmãos aí? Olha, vamos pegar o contexto desse texto para a gente entender a situação que a igreja estava vivendo. Olha o que diz o verso de número 30 aí, ó. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha o que estava acontecendo com a igreja, né? Havia ali dentro da igreja, amados, amargura no coração daquele povo, havia ira no coração daquele povo. E por que isso acontecia? Porque não aprenderam a amar com o amor de Deus. Por que muitas pessoas têm o coração amargurado? Por que muitas pessoas não sentem bem nem dentro da igreja? Porque ela não tem o amor de Deus. Agora, Paulo vem falando aqui que nós devemos andar como filhos de Deus. Olha só, aquele que é nascido de novo, irmãos, participa da natureza divina de Deus. E o interessante é que a velha criatura sempre cria barreiras, enquanto que a nova criatura constrói pontes. E hoje tem muitos crentes construindo barreira entre ele e o irmãozinho, porque não nasceu de novo ainda.
E tem muitos crentes hoje, amados, vivendo como os 12 discípulos de Jesus. Jesus passou apertado com os discípulos dele. Certa ocasião, os discípulos saíram ali, Jesus mandou de 2 em 2, e ali eles expulsavam o demônio, voltaram todos felizes. De repente, eles veem um grupo de judeus expulsando o demônio também no nome de Jesus. E eles queriam ir lá e proibir os judeus de expulsar demônios. Chegaram diante de Jesus e falaram: mestre, olha, aqueles judeus lá estão expulsando o demônio em teu nome. É o que Jesus fala para eles: quem não é contra nós é por nós. Olha para vocês verem, Jesus indo para Jerusalém, já era tardezinha, chegou a uma aldeia de Samaria, e não deixaram Jesus passar a noite ali. Aí eles continuaram o caminho deles. Tiago e João chegaram diante de Jesus e falaram assim: Senhor, deixa com que nós mandamos fogo do céu e consumimos aquela cidade. Olha só o que eles queriam fazer, amados. Sabe qual foi a resposta de Jesus para eles, amados? Jesus olhou para os dois e falou assim: vós não sabeis de que espírito sois. E hoje tem muitos crentes assim também, não está sabendo de que espírito ele é. Porque o Espírito de Deus traz comunhão, traz alegria, traz paz. O espírito do inferno traz discórdia, traz contenda, traz acusação, faz com que a pessoa se ensorbebeça, faz com que a pessoa se sinta melhor. E isso não vem de Deus, amados. Você só não cresceu espiritualmente ainda, você só não tem paz no teu coração, o teu culto só não é uma bênção ainda, porque você tem olhado só para defeitos e não para a qualidade das pessoas. Você tem olhado para os defeitos da equipe do louvor e não para a qualidade deles. Você tem olhado para os defeitos do pastor e não para a qualidade. Você tem olhado para os defeitos do teu irmãozinho e não para a qualidade. E isso não vem de Deus, irmãos. Segunda colocação, Paulo vem falando aqui sobre andar como filhos da luz. É o que ele vem dizendo aí no verso de número 8, Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós devemos andar como luz. Como cristão devemos proteger a igreja dos ataques do mal. Qual é o ataque do inferno sobre a igreja? A primeira coisa, irmãos, é ficar olhando defeito. O diabo vem mostrando defeitos. A pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela é movida pelo Espírito de Satanás para ficar olhando defeito das pessoas. Quer ver uma coisa interessante? Tem pessoas que têm costume de ficar olhando defeito. Ela vai embora dizendo assim: fulano andou o culto inteirinho, não parou nenhum minuto, ficou, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Tem pessoas assim. Só que ela não consegue ver que ela ficou o culto inteirinho prestando atenção no fulano e não na palavra. De onde vem esse espírito, irmãos? Isso é luz? De maneira alguma. Está pior do que aquele que ficou andando o culto inteiro. Então nós precisamos aceitar o irmão como ele é, olhar para nossas falhas, não para as falhas dos outros. Jesus deixou bem claro: olha, com a mesma medida que você mede, você é medido. Estes são os 3 maiores males que destrói a santidade do cristão, a qual é a impudícia, a impureza e a cobiça. Isso acaba com a espiritualidade, acaba com a santidade na vida do cristão. Agora, a vida de algumas pessoas, amados, deixa bem claro que ela não está vivendo o reino de Deus na vida dela. Somos filhos da luz por meio de Jesus Cristo, mas muitos querem ser filhos das trevas por sua própria escolha. Como cristão, você deve ter vergonha de falar aquilo que o ímpio pratica. E infelizmente, eu sou obrigado a dizer aqui para você que tem muitos crentes praticando aquilo que o ímpio faz. E Paulo está dizendo: olha, vocês têm que ter vergonha até de falar
o que eles falam. Olha o verso 12 aí, ó, o que Paulo diz: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é o que? Vergonha. Agora, a terceira colocação que Paulo faz aqui é andarmos em harmonia. Assim também tem que ser a igreja, irmãos, estar juntos, levando aí espetadinha de um irmão, espetadinha de outro, pisão no pé de um irmão, crítica de outro, mas estarmos juntos para sobrevivermos a esta era a qual Satanás quer destruir a igreja. Paulo, ele está olhando aí para aqueles crentes que gostam de arrumar contendas, e esses daí são vazios do Espírito Santo de Deus. Amados, a igreja, o crente, está tão vazio do Espírito Santo que eles não sabem mais conversar, não tem mais aquela palavra de amor, é só palavra de acusação, é só palavras que apontam falhas, defeitos, erros. Não tem amor mais, e isso daí mostra que a igreja está vazia do Espírito, e Paulo vem alertando os irmãos aqui para encher-vos do Espírito Santo. E aí Paulo diz assim aí no verso 18, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Muitos crentes hoje estão inebriados com o vinho do inferno. E o que é o vinho do inferno, irmãos? Observe um detalhe, ó. Figurativamente, o vinho simboliza a alegria. Negativamente, o vinho, ele vicia os que bebem. Paulo vem trazendo aqui a descrição desse vinho: a impureza, a cobiça, a maledicência, a mentira. Tudo isso são coisas que viciam o crente. Hoje tem muitos crentes viciados na impureza, na imoralidade. Hoje tem muitos crentes viciados na cobiça, a cobiça pelo dinheiro, a ganância pelas riquezas. Hoje tem muitos crentes viciados na maledicência, só fala mal da vida dos outros, não sai uma palavra de bênção na boca do infeliz, é só maledicência, só fala mal, só critica, está viciado no vinho do inferno. Agora entenda uma coisa, amado: o vinho derruba, o Espírito Santo levanta. O vinho conduz ao deboche, o Espírito Santo enobrece a pessoa. O vinho faz as pessoas imorais, o Espírito Santo faz as pessoas celestiais. O vinho traz vergonha, o Espírito Santo te dá dupla honra. O que falta nos cristãos hoje é o temor a Deus. É o que a gente consegue perceber nas pessoas dentro da igreja hoje, é a falta de temor a Deus. E era o que estava faltando aqui na igreja. Paulo, ele vem dizendo isso. Olha o verso 21 que ele diz aí, ó: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados, a pessoa que tem temor a Deus, ela sujeita ao seu irmãozinho. A sujeição ao irmão quebra todo individualismo. Hoje os crentes estão vivendo uma espiritualidade individual, querem viver sozinho, como se dissesse assim: eu não preciso de você, eu não preciso do pastor, eu não preciso da igreja, eu não preciso do irmãozinho, muito menos daquele outro lá. Isso é individualismo, irmãos. Nós precisamos um do outro. Por isso que Paulo vem dizendo aqui, ó: sujeitando-vos, porque Paulo estava vendo que a igreja estava vivendo um individualismo. Amém? Deixe de lado as conversações que não edificam. Procure amar o teu irmão, procure viver uma vida de comunhão. Ao invés de olhar para as falhas e os defeitos dele, olhe para as qualidades que ele tem. É o que Deus espera de você, igreja. Jesus não olhou para as imperfeições dos discípulos, ele olhou e viu que naqueles homens tinha uma capacidade para mudar o mundo.
E é essa visão que nós temos que ter, irmãos. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem essa visão. Por mais falho que seja a pessoa, por mais imperfeito que a pessoa seja, por mais problemas que a pessoa traga para a igreja, para a comunhão, nós temos que olhar para ela e ver que ela pode ser um instrumento muito usado nas mãos de Deus.